Essa semana, neste episódio de hoje, falaremos sobre segundo. Sobre segundo reinado. Já ouviu falar? Dom Pedro II, conhece o hino? Ai, que máximo! Hoje, segundo o professor me falou, iremos até ao início da Guerra do Paraguai. Então, do golpe até a guerra. Império Brasil, segundo reinado. Vai! Conhece a música? Conhece a melodia? Mas essa música não é a que você pensa que é. Quer entender por quê? Bem, gente, seguinte, essa música que vocês ouviram agora é a Marcha Imperial, né? A música que foi tocada na coroação de Dom Pedro II. A melodia lembra para você muito bem, claro, né, o nosso hino nacional atual. E essa é uma semelhança proposital, é a mesma melodia, tá? Por quê? Vamos entender então. Ó, pensando em segundo reinado, né? Sempre quando colocar a coroa, claro, como um rei, né? Pensando em segundo reinado, tem alguns pontos que são muito importantes para nós entendermos. Claro, esse hino nacional nosso de hoje, né, o atual, ele foi feito durante a República. Então os republicanos precisavam muito aí de símbolos, né, de sinais com que a população se identificasse. O hino nacional foi um deles, né, no caso a melodia, né, que remetia aqui ao Império. Como vocês já sabem, né, a nossa bandeira, essa aqui é a bandeira imperial, a bandeira do Brasil República teve inspirações claras aqui na bandeira imperial. Uma vez que, novamente, a sociedade da época possuía uma certa simpatia, né, com a bandeira, então vamos buscar símbolos aí semelhantes para que essa simpatização continue acontecendo, tá? Bueno, período do segundo reinado é um período muito extenso, né? Hoje eu vou falar com vocês aí do início até ali, o início da Guerra do Paraguai. Então, o início do segundo reinado até a Guerra do Paraguai, tá? E na outra aula vamos falar então desse Brasil da Guerra do Paraguai e pós-guerra, né? Então, a fase da crise em si. O segundo reinado vai aqui de 1840 até 1889, né? 1840 é onde vem o famoso golpe da maioridade. Ah, Goico, mas eu não sei o que é o golpe da maioridade. Calma, vou te explicar. Ah, eu tô com dúvida, tô fazendo exercício, tô com dúvida. Então vai lá, @prof.goicomagic e vem, fala comigo, manda sua mensagem, tá? Manda seu exercício que a gente bate um papo. Beleza? Então, Goico, it's me, @prof.goicomagic, it's me também, tá? Então continue acompanhando aí as nossas aulas. Bueno, vamos lá. Quando a gente pensa em segundo reinado, por que ele começa? Ele vem através de uma manobra política, né, que na época foi chamada de golpe, hoje alguns historiadores ainda consideram como um golpe, mas a Constituição de 24 estabelecia que o sistema político era a monarquia, então tínhamos o imperador. Ou seja, basicamente, Dom Pedro II estava esperando ter a idade para assumir. Qual foi a grande manobra? A emancipação dele, né? Então ali com 14, quase 15 anos, acabou sendo emancipado, né? Então aí, justamente essa manobra, esse jogo, acabou levando então ele à maioridade, né? E podendo assumir o trono do Brasil, né? Curiosidade, essa manobra foi feita pelos liberais, que muitas vezes criticavam a monarquia. Mas por que os liberais fizeram isso? Consegue lembrar lá de regência? Não? Tá. Lembrou? Beleza. Quem lembra sabe então que é porque os conservadores estavam no poder. E existia uma disputa muito grande entre esses dois grupos aqui, ó. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Quer tirar print? 1, 2, 3 e... Aê! Ó,
Então justamente essa disputa acaba levando, né, com que os liberais realizassem essa manobra junto com o imperador, claro, né, visando, ou a criança, o jovem, né, imperador, visando que ele assumisse, viesse o famoso quero já, tá? Quero já tem algumas curiosidades, né? Por quê? Imagine uma criança aí com um jovem, da idade talvez de vocês aí, 14, 15 anos, sendo imperador. Qual é o respeito que essa pessoa terá? Vocês viram então Dom Pedro II jovem. Em muitos quadros e muitas pinturas, Dom Pedro foi representado como se fosse uma pessoa mais velha. Por quê? Pô, um imperador de 20 anos, qual que é a moral que esse cara vai ter? Né? Então foi representado mais velho. Quando começou a crescer a barba, fizeram festa, porque pô, o imperador agora tem barba. Né? Então foi representado em alguns quadros com uma barba bem grande, justamente para dar a impressão de mais velho, um homem mais culto, um homem mais sério, tudo bem? Tem algumas curiosidades de Dom Pedro II, claro, né? Um homem que falava muitas línguas aí, gostava de viajar ao mundo, se interessava pela ciência, pela tecnologia, né? Por esse avanço aí promovido por conta principalmente da segunda revolução industrial. Né? É importante vocês lembrarem isso, o telefone inclusive ganhou toda essa fama graças a Dom Pedro II, né? Quando foi lá com o Grão-Bel e tudo mais. Agora, pensando na divisão do período do segundo reinado, muito simples, muito tranquilo, tá? 3 fases. A primeira é a pacificação. Então, quando começa o segundo reinado, aquela disputa liberal contra conservador continua, o imperador terá que apaziguar essa situação. Como ele vai fazer? Com o gabinete dos ministros. Né? Então vai lá colocar quase que um chefe geral junto dos demais políticos para equilibrar essa situação. Tanto é que ao longo aí desses 10 anos ele mudava praticamente aí todo ano de ministro. Buscavam sempre alternar, liberal, conservador, né? Porque o liberal estava no poder, os conservadores. Conservador no poder, os liberais. Tá? Outra coisa, até essa disputa chegava a alguns pontos, por exemplo, os liberais aprovavam o projeto dos conservadores para que quantos conservadores estivessem no poder não tivesse projeto para aprovar. E aí, liberal, tá vendo? Eu, liberal, aprovei os seus projetos. Você, conservador, não fez nada. Uma curiosidade de um projeto desse, futuro, claro, é a abolição da escravidão. Né? Quem aprova, né, o decreto da abolição, a lei abolicionista, a Lei Áurea, foi justamente o Partido Conservador, onde a maioria dos seus integrantes eram contrários à abolição. Principalmente uma abolição sem indenização. Né? Então são pontos curiosos aí da nossa história política desse segundo reinado. Tudo bem? Então a primeira fase, pacificação do golpe até acalmar a política. Quando acalma e começa todo aquele avanço, tentativa de industrialização, expansão do café, vem o período do auge, do desenvolvimento, tá? Que vai até mais ou menos aí o final da Guerra do Paraguai. Então é importante que você ressalte aí no seu estudo, no seu caderno, na sua cabeça, o seguinte: existe um Brasil antes da guerra e um Brasil pós-Guerra do Paraguai. Tudo bem? Em vários aspectos, políticos, econômicos e sociais. Beleza? Então atentem-se aqui a isso, que são os 2 pontos que nós trabalharemos hoje até o início da Guerra do Paraguai. Tá? E na próxima aula nós falaremos sobre o período da crise, já após Guerra do Paraguai. Né? Então as consequências que a guerra, que as relações políticas, que as relações econômicas trouxeram para o Brasil. Tá? Que levaram à abolição da escravidão e também à república. Beleza? Vamos lá. Passando aqui, lembrando dos partidos, né? Para nós então já vem essa fase do Partido Liberal e Conservador até 70, por quê? Em 1870 já vai aparecer o Partido Republicano, né? O antigo Partido Radical vai virar Partido Republicano. Boa parte desse partido, quem compunha eram membros das oligarquias, a elite agrária. Beleza? Vamos lá. Olha essa charge que bacana. Essa charge já é do período da crise, do segundo reinado, mas demonstra a importância do imperador para tentar conter as crises. Tudo bem? Então aqui temos esses exemplos, tá? Disputa de partidos
e o imperador saindo com o osso, né, do brinquedo então dos cachorros. Quando o imperador saía, né, justamente rolava treta. Por quê? Dom Pedro II era um cara que viajava muito, seja por questões políticas, por questões de turismo ou até mesmo de saúde. Dom Pedro II sofria aquela doença do sono. Já ouviram falar? A pessoa está normal e de repente ela dorme e apaga. Tá? Então ele tinha esses lapsos assim, que eram muito comuns. E isso também acabou sendo utilizado pela mídia no geral, né, para fazer uma crítica à imagem de Dom Pedro II. Importante lembrar que a mídia, ou melhor, a imprensa no geral, né, não sofria censura. Né? Então muitas vezes, embora tenha aqui o nome dos jornais, também era uma outra forma de criticar, o Mequetrefe e tal, justamente a imprensa tinha uma certa liberdade. Por isso que saíam as charges. Né? As charges então eram formas aí de fazer críticas mais abertas e menos... você não exige uma interpretação, ou melhor, você não exige um conhecimento intelectual muito grande, né, com a charge. Então você observa aqui o imperador com o osso e os cachorros aqui se mordendo, se atacando. Tudo bem? Vamos lá. Na questão política do Segundo Reinado, tem um ponto que é muito importante, chamado parlamentarismo às avessas. Porque na Inglaterra existe um parlamentarismo. Você tem a rainha com os poderes políticos reduzidos, você tem o primeiro-ministro, que é escolhido pelos deputados e tudo mais, pelo povo também. Tá? A população elege os deputados e aí vem as leis no geral. Aqui no nosso parlamentarismo, por isso que foi às avessas. Porque justamente quem escolhia o primeiro-ministro, como eu disse, era o imperador. Entende? Então, na verdade, o legislativo estava subordinado ao executivo. No parlamentarismo tradicional é o inverso. O executivo está subordinado ao legislativo. No nosso, quer tirar o print? No nosso aqui, no nosso parlamentarismo, por isso que é às avessas, o executivo comandava boa parte do legislativo e tinha totais poderes para mudar a hora que bem entendesse esses ministros. Tudo bem? Mas dessa forma, vamos pensar numa gangorra, né, o imperador acabava conseguindo conciliar essa relação. Né? Então vai pacificar aí essa situação política de certo modo. Tudo bem? Isso é importante destacar nessa ação do parlamentarismo às avessas. Para você pensar, ajudar e para você estudar, o Partido Liberal defende uma autonomia maior para os estados, né? Ou melhor, para as províncias. Estado é só república, né? Para as províncias. Então vem aí uma descentralização. O Partido Conservador já defende um poder mais centralizado. Beleza? 1870 vem Partido Republicano. Aí é a nossa outra aula. GG? Vamos lá, gente. Está me ouvindo aí? Tá? Bacana. Revolução Praieira. Acontece na zona litorânea. Exatamente. Minas Gerais. Minas Gerais não tem praia não, filho. Você tá pensando que Minas tem praia, você tá... Ah, eu já tomei banho na praia de Minas. Por você nadou na onde, né? Porque fez ondinha, sei lá. Porque não tem praia em Minas, tá? Então aqui no caso da Revolução Praieira, no litoral. Onde? Pernambuco. Tá? Então vem ideias socialistas utópicas, né? Que vocês já pesquisaram um pouquinho sobre isso, já devem ter lido sobre o socialismo. Não é o do Marx, tá? Pesquise socialismo utópico, vocês vão encontrar as ideias aí bem interessantes, tá? Onde os caras se basearam aqui junto com o pensamento liberal. Então defendiam o voto universal, defendiam o trabalho, tá? Cuidado com isso, deem uma revisadinha, Revolução Praieira, né? E a importância da crítica que os caras vão fazer aí ao imperador. Tudo bem? Muitos ainda não reconheciam o imperador como imperador por conta desse golpe da maioridade. Beleza? Passando então do ponto de vista da economia. Então a economia do Segundo Reinado, ela já é bem ampla, tá? Então aqui nós vamos pegar os pontos, assim, os produtos principais. Se você for em cada região, você vai encontrar vários produtos diferentes. Morango, trigo, arroz, uva, tá? Mas isso representa um PIB tão baixo, né, a nível nacional, que eu não vou trabalhar isso agora, beleza? Mas aqui, pensando em boa parte dessa produção agrícola, era voltada para onde? Para cá, mercado interno? Não. Era voltada para exportação. Tá? Então, até hoje, boa parte da produção agrícola do Brasil é voltada para exportação. Tá? Isso é um sistema que ainda se mantém,
e vai continuar provavelmente aí por muitos anos. Agora com a pandemia talvez você reduza um pouco essas relações comerciais, né? Mas ainda assim é importante você se lembrar que essa produção, boa parte dela é voltada para exportação. Beleza? Cuidado com isso, tá? Olha aqui, produto principal do segundo reinado, coffee, exatamente, café. O café foi chamado de ouro verde. Agora, por onde o café entrou no Brasil? Pelos portos. Muito bom, você está esperto. Pegadinha. A galera fala, professor, São Paulo. Não, o café começou aqui no Rio de Janeiro e depois foi expandindo para outras regiões. Chegou até ir para o Nordeste aqui, os caras tentaram produzir café. Não teve tanto sucesso, né? Então passaram a produzir mais aqui na região Sudeste. Então pegou Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, né? É onde estou mostrando aqui embaixo, ó. Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Zona da Mata Mineira aqui em cima, tá? E aí depois expande para cá, vem pro Oeste Paulista até parte do Paraná. Beleza? Cuidado com essa pegadinha. Quer tirar um print aqui? Vai, descezinho. Aí, tá? Cuidado com isso aí, beleza? Pode aparecer. Você que vai fazer o vestibular, vai fazer uma prova do passe, tem que se atentar a esses pontos. Senão você se... Exatamente. Printzinho aqui rapidinho, vai. Tcharam. Good vibe, good vibes. Ó, café, cacau. Cacau? Opa, extrativismo de cacau ou exportação de cacau, produto importante. O açúcar sempre se manteve importante, né? Tabaco, o fumo fino de melhor qualidade, exportação, o fumo de uma qualidade mais baixa, mercado interno, vai para a África e tal. Algodão foi muito importante, principalmente durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Né? A chamada Revolução Americana, ela é extremamente importante porque boa parte do mundo passou a consumir algodão brasileiro. Uma vez que os Estados Unidos, com a guerra, diminuiu a sua produção e aí começou a dar falta no mundo. Quem que tinha algodão? Lá no Maranhão, principalmente, produzindo? Nós. A partir daí, o Brasil passou a exportar muito algodão, isso foi até mais ou menos o governo Vargas. Tá? O Brasil, lá no governo Vargas, na década de 1930, chegou até mesmo a mandar algodão para a Alemanha nazista, do Adolfinho. Né? Então, é uma informação importante aqui do algodão. O látex também, que depois será responsável pelo boom da borracha e desenvolvimento de muitas cidades ali da região norte do Brasil, como por exemplo Manaus, Belém, né, nesse finzinho do Império e República, o látex, a borracha, vai ter um salto gigantesco na economia. Né? Ainda mais com a produção de pneu, imaginem, né? O tanto de borracha que essas indústrias precisavam. Beleza? Cuidado com isso, tá? Olha aqui, pecuária. Pecuária eu sei, pecuária é para nós. Boa parte da pecuária é produzida para o mercado interno. Para alimentação, né, para transporte e tudo mais. Beleza? Principalmente a alimentação. Tá? Então a pecuária vai se expandir por várias regiões aí do Brasil. Focos, sul, sudeste. Tá? A prática da pecuária. Mas vai chegar em outras regiões em um número um pouco menor. Beleza? Olha aqui. Ferrovia. Você já viu que o Brasil tem várias ferrovias. Atualmente, poucas são utilizadas. Isso é em virtude, né, de um projeto lá do JK, né, que visou aí a utilização das estradas. Mas as ferrovias aqui, as de início, né, muitos trilhos que vieram para cá, europeus, eram trilhos usados. Então as locomotivas, as primeiras, eram já usadas, não eram novas, mas ainda assim quebravam esse galho. Principalmente para transportar café. Né? Então para o transporte dos vários produtos também foi utilizado, mas o café foi o principal. Principalmente nessa região do Sudeste, que ligava então as zonas de produção do Sudeste com as zonas portuárias. Santos, Rio de Janeiro, beleza? Regiões então, onde você mandava esse café para exportação, o chamado ouro verde, beleza? Café ouro verde. Mesmo o café no auge da economia não chegou próximo ali ao açúcar. Tranquilo? Cuidado com isso, tá? Importante lembrar.
Lei de terras. Lei de terras é 1850. É onde também começaram a chegar muitos imigrantes aqui no Brasil. Já ouviu falar disso? Lei de terras é um dos símbolos da alta concentração fundiária que nós temos hoje. Então poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas talvez não tenham nada de terra. Por quê? Uma estratégia do governo de vender as terras. Então as terras do governo, as terras que não possuíam um dono oficial, passaram a pertencer ao governo. E você poderia comprar essas terras. Qual era o intuito disso? Os imigrantes que estavam vindo para cá, naquelas levas migratórias, qual era a estratégia do governo? Você, imigrante, vem para trabalhar, não vem para comprar terra. Ah, mas eu sou rico. Ok, você pode comprar. Ah, eu sou pobre. Então você vem para trabalhar na terra. Você não vem para ser o proprietário dessas terras. Ah, e o cara que era escravo conseguiu comprar sua forria e está com dinheiro. Então, esse pode comprar terra. Ah, mas se ele só conseguiu a forria dele e está de boa. Esse vai ter que trabalhar em alguma terra. Não necessariamente como escravo. Mas é importante você lembrar. A mente, o pensamento de muitos latifundiários aqui era uma mentalidade escravocrata. Até mesmo muitos imigrantes, aqueles que vieram da primeira leva, foram um dos primeiros, ou melhor, foram aqueles que sofreram maus tratos. Tá? Então, até castigos físicos, esses senhores de terra queriam impor aos imigrantes, que teoricamente eram livres. Né? Ah, Goico, mas o que é essa ideia do sistema de parceria? O proprietário de terra precisa de mão de obra. Por quê? A Inglaterra está começando a boicotar aí o comércio, o tráfico internacional de escravos. Né? O Brasil também vai proibir o tráfico internacional de escravos. Né? Então, o escravo, se você quiser comprar, vai ter que comprar aqui do território nacional. O valor desse escravo muitas vezes triplicou. Entende? Então, o cara que estava lá, vamos trazer valor para hoje, tá? 5 mil reais, após aí a proibição disso, vai para 15 mil reais. Você pode comprar? Pode comprar. Tanto é que muitos proprietários de escravos começaram a vender seus escravos. Não precisa de tantos, começa a vender. Entende que loucura? Né? Então é importante que vocês tomem esses cuidados, né, por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Né? A Lei Eusébio de Queiroz vai justamente proibir o tráfico internacional. Ela não é uma lei abolicionista, ela apenas proíbe o tráfico internacional. Por quê? Em 44, né, ali para 44 mais ou menos, vem a Bill Aberdeen, né, que proíbe o tráfico internacional de escravos, proíbe toda essa relação dos escravos em si, né? E depois vem Eusébio de Queiroz, agora vamos proibir também. Mas, cara, a Inglaterra já estava proibindo. Então, igual agora. Os países vizinhos fecharam a fronteira. Uns dias depois, o governo do Brasil, fechamos nossas fronteiras. Ok, ninguém vai passar ali mesmo. Tá? Então é importante ver o valor real das ações. Beleza? Tomem cuidado com isso aqui então, com essa mão de obra escrava, com essa mão de obra do imigrante. Temos até uma mudança de pensamento, coloquei aqui embaixo, ó. Sociedade do Império começa a sentir a mudança do sistema com uma mentalidade burguesa, empresarial e capitalista. O escravo ele comprou, o imigrante não. O que compensa mais para ele, o imigrante ou o escravo? Pensa. Ele comprou um escravo por 15 mil reais. O imigrante muitas vezes ele trouxe de fora com a família, então o pai, a mãe, vamos pensar 3 filhos, 5 pessoas, pagou o custo, talvez tenha custado aí 5 mil reais. Mas o imigrante ele não precisa dar comida, ele não precisa dar um teto. O imigrante, se quiser, vai trabalhar lá para pagar isso tudo. Quem vai controlar esses custos? O senhor, claro, o dono das terras. Então, por via indireta, esses imigrantes também estavam submetidos a um trabalho forçado, um trabalho compulsório. Tudo bem? É importante vocês tomarem esses cuidados. Tá? Então, assim, o imigrante eu coloco em regiões mais perigosas para o trabalho. O escravo não. Porque se o escravo morrer, eu perdi 15 mil reais, é uma ferramenta. Se o imigrante morrer, eu tenho a família dele lá, eu posso trazer outros, ok? Eu não estou perdendo tanto dinheiro assim. Esse é o pensamento aí de gerenciamento da mão de obra, beleza? Não quer dizer que o escravo passou a ter vida fácil, vida leve, nada disso, tá? Mas ainda assim ocorreu ali um gerenciamento dessa mão de obra. GG? Vamos passar para o próximo aqui?
Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomédia, beleza? Não fiquem com dúvidas aí. Ó, Era Mauá é resultado, né, desse surto, dessa alta, né, do café, e aí propicia um surto de industrialização, primeiro da nossa história. Por quê? Eu não falei agora há pouco da mentalidade empresarial, burguesa, capitalista? Então, os caras vão passar a investir em várias áreas, não só no café. O senhor de engenho muitas vezes investia mais no açúcar, né? Aqui não. Aqui os caras vão investir no café, vão investir em ferrovia, vão investir em bancos, em empresas metalúrgicas, siderúrgicas, tudo bem? Então, a partir deste momento, os caras vão ampliando o seu fundo de investimentos, ou os seus fundos de investimentos, tá? Então, tem que tomar cuidado. Print. Tcharam. Ó, tem que tomar cuidado, principalmente com esse surto e com essa era dos barões, né? Principalmente na região sudeste, os barões do café. Pessoas muito ricas e também muito poderosas, tá? Que passam a exercer uma influência política muito grande na região. A nível nacional, ainda não, mas vão começar a pressionar o governo para que ocorram mudanças. Tudo bem? E para que comece uma valorização maior do governo à região, principalmente de São Paulo, porque São Paulo vai passando aos poucos a se identificar como locomotiva ou carro-chefe da economia do Brasil, beleza? Por conta dessa produção do café principalmente, tá? Por que vai acabar essa era Mauá? Vários acontecimentos misteriosos. Então casarões começam a pegar fogo, bancos começam a ser atacados, né, de maneiras misteriosas e tudo mais, plantações sendo destruídas, né? E isso também acaba levando a uma mudança, né, do fim da tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco valorizava muito os produtos nacionais, né, os produtos produzidos aqui. Então tinha impostos maiores que vinham dos produtos de fora, né? Então o produto nacional fica mais barato. A Inglaterra ficou full pistola com isso, e aí que veio, né, a Bill Aberdeen, tá? Mas é importante você lembrar que com a suspensão da tarifa do senador Alves Branco, claro, a situação, a concorrência de um produto industrializado europeu para o nacional era muito desleal, né? O europeu vinha muitas vezes com preço muito próximo e a população vai para o produto europeu, né? Porque considera de melhor qualidade. Entendem isso? Tá? Falando em Europa nessa época, um pensamento muito comum era do branqueamento da sociedade, que acaba chegando aqui no Brasil a ideia da eugenia, a classificação por raças. Já viram falar disso? Né? Raça negra não é o grupo de pagode, de não, tá? Raça negra, raça amarela, raça vermelha, a raça branca, ariana, pura. Entende? Os negros, os vermelhos, os índios, né? O asiático, amarelo, mais ou menos. Mas no topo, os brancos. Europeus, claro. Né? Não é você que nasceu aqui no Brasil, filho de... Não. Você não é europeu, você não é ariano, você não é puro. Tá? Essa é a ideia que os caras defendiam. E até defendiam que para o Brasil se tornar um país com progresso, um país grande mesmo, com potencial de crescimento, deveria adotar as técnicas de branqueamento da sociedade. E vem esse quadro do Modesto Brooks, já de um período republicano, mas essas ações já eram aplicadas no Império. Tá? Tanto é que eu trazia os imigrantes para tentar um branqueamento. De onde que vem esse imigrante? Da Ásia. Então muitos asiáticos eram para cá com contratos temporários, até, vamos pensar numa paleta de cores, até branquear. Eu não quero que amarele. Então, na hora que começar a clarear e branquear, eu mando embora esses caras. Esse era o pensamento. Acredite se quiser. Né? E os europeus não. O europeu pode vir à vontade. Vem italiano, vem alemão, vem suíço, vem o... Entende? Essa é a ideia. Vamos clarear a sociedade. Aqui nesse quadro, né, chamado A Redenção de Cã, uma menção bíblica aí, quem não conhece, pesquisa lá, Redenção de Cã e tal, um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado, e os seus descendentes estariam localizados em qual continente? Chuta. Europa? Não, o europeu não é amaldiçoado. Ásia? Não. América? Não, América nem é citado. Qual? África. Né? Então os descendentes de Cã seriam os africanos. Negros amaldiçoados, como é que nós purificaríamos esses negros? Chuta.
Exatamente, com o trabalho. Né? Então, o trabalho irá purificá-lo. Frase, né, lá dos campos de concentração, o trabalho liberta. Quando é que o cara vai descobrir se ele está livre? Pá, quando ele morresse. Ok? Beleza? Então aqui é um exemplo, né? A avó, terceira geração, depois aqui um casal, já a filha, né, morena, com um rapaz provavelmente branco, tiveram uma relação aqui, nasceu a criança branca. Ok, a partir daí teremos uma sociedade que pode alcançar o progresso. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Continue estudando. Qualquer dúvida, manda no @prof.goicomagic. Valeu, gente. Beijão. Até mais. Meu Deus, que dança é essa, professor? Eu jamais imaginei que veria o senhor fazer isso, hein? Que coisa horrível! Mas chegamos ao final do nosso quarentena de hoje. Continue acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Conhece? Oh, yes! E até mais. Tira aquela fotinho, marca lá nos stories. É? Até! Se cuidem. Fiquem em casa.